Olha só. Soberania nacional. Os Estados Unidos têm suas leis. Então, o Brasil não pode interferir na legislação americana. O que o Brasil está fazendo via Itamaraty é invadir na soberania americana. O Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte brasileira, ele emite decisões que devem ser cumpridas nos Estados Unidos. Isso ele não pode fazer. Então, tem uma pessoa que reside nos Estados Unidos, seja americana, seja brasileira, residente nos Estados Unidos, e ele dá ordem judicial, por exemplo, para a Meta. Bloqueie o perfil dessa pessoa que está publicando dos Estados Unidos. Se a pessoa está em território brasileiro, em território americano, essa decisão dele está alcançando o território americano. Isso não pode. Ele não pode dar uma decisão no Brasil para que uma empresa americana suspenda a rede social de uma pessoa que está em território americano. Isso ele não pode. A defesa do Donald Trump veio agora e disse o seguinte: Justiça, proíba, dê uma liminar para que essas empresas americanas não cumpram ordens do ministro brasileiro de derrubar perfis de pessoas que moram nos Estados Unidos, sejam americanas ou residentes nos Estados Unidos. Vindo essa liminar, a justiça americana vai falar: plataformas americanas, não cumpram mais decisões do juiz brasileiro de suspender redes sociais de pessoas residentes nos Estados Unidos. Ponto. Vai vir essa decisão liminar. E esse pedido da defesa do Trump é no sentido de que as decisões do Alexandre de Moraes não tenham mais o condão, não tenham mais a forma de decisão diplomática. Que ele perca esse status e que ele seja tratado como um cidadão qualquer. O que significa isso? Vindo essa decisão da justiça americana, certo? Se ele, Moraes, der uma nova decisão contrariando essa decisão americana, ele estará descumprindo uma ordem judicial e aqui nos Estados Unidos, a defesa do Trump pode pedir para que ele seja punido pela lei americana, que aqui é crime você descumprir a ordem judicial. Então não é que ele vai ser punido no Brasil, ele pode ser punido pela legislação americana. Veja, eles prepararam todo o tapete para isso, a caminha está montada. Afasta a imunidade diplomática dele, consiga uma decisão judicial. Se ele descumprir essa decisão judicial, aqui nos Estados Unidos, ele pode responder por crime daqui, pode ser punido criminalmente aqui, e se ser um mandado de prisão aqui nos Estados Unidos, manda esse mandado de prisão, assim como ele faz para a Interpol, ele entra na lista vermelha e qualquer país do mundo pode cumprir esse mandado de prisão. Ficou claro agora? E essas indenizações, se houver indenização, sai do bolso do Alexandre de Moraes? Sairia do bolso dele? Ele fica com uma dívida, né? Por exemplo, ele fica com uma dívida segundo a lei americana. Né? Os Estados Unidos não pode entrar, por exemplo, em território brasileiro para confiscar bens dele lá e apreender contas dele no Brasil. Entende? É isso que não pode. Por isso que a lei Magnitsky diz o seguinte: nós punimos essa pessoa, quem quiser operar nos Estados Unidos não pode ter essa pessoa como correntista. É uma forma de você blindar e aplicar as punições. Então, mesmo que não viesse, a gente acha que vem a lei Magnitsky, se ele perde uma ação dessa e é obrigado a ter ali o pagamento de uma indenização, de certa forma ele está também sancionado, só que por uma outra via. É mais ou menos isso? É, exatamente isso. Se ele tiver conta nos Estados Unidos, pode bloquear as contas dele aqui. Diz que já tirou tudo, né? Isso que já. Então deixa eu fazer um pedido aqui. BTG Pactual. Deixa eu fazer um pedido. Câmera em mim aqui, produção, por favor. Nunca te pedi nada, cabeça de piroca. Derruba só mais uma conta minha. Calma, ainda não. Ah, tá. Tem que esperar a liminar. Tá, mas após a liminar. Semana que vem. Espera a liminar sair. Após a liminar, cabeça de piroca, marido da Vivi, não se segura. Solta as frangas. Faz que nem você fez no ensaio de fotos. Fecha o olhinho. Fecha o olhinho, bota o rostinho de lado, vai lá e bloqueia mais uma conta. Só isso que eu te peço. Beijão. E a gente viu ali o documento que o Martin De Luca muito gentilmente nos enviou, né, que é essa nova ação da Rumble, da plataforma Rumble e do Trump Media Group, estaria no início, né, contra Alexandre
de Moraes, tá aí ele já. Cara, eles armaram uma cama de gato pra ele. Tá aí todo o documento, 62 Não se páginas. segura, Alexandre! Se solta. Não se reprima. Como é que é? Não se reprima, não se reprima. Bota um pouquinho dessa música aí, produção. É menudo, tá? Pra vocês acharem mais rápido. Não se Sim. reprima. Pera aí, não. Só uns menudo. 2 segundinhos, o YouTube não vai brigar, não. Como é que é? Não se reprima? Não, né? Acho que era em português. Deve Ah, é? ter uma versão. Bota não se reprima, menudos. Não se reprima, menudos. Não é isso? Menudo? É Aqui, menudo ou aqui, ó. menudos? Aqui, ó. Com S? Aqui, ó. Ó. Peraí. Aqui, peraí. Não se reprima. Peraí, deixa eu ir pra parte não se reprima. Peraí, cadê? Deixa eu lá. Cadê? Aqui, vai. Vai, Xandão! O que, Xandão? Vai contigo. Vai, amor. Vai, amorzinho. Pô, o Renato Nobre Reis tá me estranhando aqui. Lacombe já chorou muito com os menudos. Só se for de raiva de ouvir isso. Pelo amor de Deus, vai tá me estranhando. Tem que botar a dança Pô, do índio com a Renatão, música Não Se Reprima, né? Te A dança do defendi índio. outro dia, Renato. Ô, Pô, Max. vem com essa. Botar o Alexandre Moura dançando com os índios, a música Não Se Reprima no É fundo. verdade. Tem que Fazer tocar isso isso aí. Bom, antes dos superchats, a gente tem que falar sobre esse depoimento do Jair Bolsonaro, né? Chiquini, qual é a lógica disso? Estão acusando o Eduardo Bolsonaro de agir contra a soberania nacional, com coação, que eu acho que envolve ameaça, né? E não é o caso. E agora convocaram lá o Jair Bolsonaro para prestar depoimento nesse caso, né? Investigando a atuação do filho dele aqui nos Estados Unidos. E ele disse, eu enviei 2 milhões de reais para meu filho sustentar. Há alguma ilegalidade nisso, sendo o dinheiro, né, de origem comprovada e legal? Nós estamos vivendo uma queda de braço. Literalmente hoje é uma grande queda de braço. Tá? O que acontece? O Eduardo Bolsonaro ele não está praticando crime nenhum, tá? Mas eles vão processar o Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional, contra o Estado Democrático de Direito. Isso é certo. A PGR vai denunciar o Eduardo Bolsonaro por algum crime daquele 359 lá. E até esse dia eu tava conversando com o Deltan, eu tava jantando com o Deltan, daí ele falou, não, Jeffrey, não vai denunciar. Não é possível, eu vi aquilo, não tem crime, eu sei, Deltan, eu falei pra ele. Mas veja que pintar uma estátua com batom não é crime também. Já não se trata mais se o fato se adequa formalmente à norma. Se trata de vingança. Se trata de guerra. E o que acontece? O Jair Bolsonaro, se eles processarem o Eduardo Bolsonaro por qualquer um desse crime, o Jair Bolsonaro pode também ser dado como partícipe. A legislação brasileira, o artigo 29 do Código Penal, ele diz o seguinte, que existe o coautor e o partícipe. Quem que é o coautor? O coautor é aquele que puxa o gatilho junto com você, que segura a vítima para você esfaquear. Esse é o coautor. O partícipe é aquele que contribui de alguma forma. Ele te dá a arma para você usar, ele te dá a faca para você usar, ele te dá o dinheiro para você comprar o revólver. Esse é o partícipe. O partícipe responde pelo mesmo crime do autor. O que eles querem? Eles querem denunciar o Eduardo Bolsonaro e o Jair Messias Bolsonaro junto. O Eduardo Bolsonaro como autor do crime de violação ao Estado de Direito e o Jair Bolsonaro como partícipe desse crime. Responde pelo mesmo crime e pode ser punido com a mesma pena. Ou seja, o processo que o Bolsonaro está respondendo já pode chegar a uma pena de 30 anos. Se ele for punido junto com o Eduardo Bolsonaro, aí chega a 60, 70. Eles querem uma pena de 100 anos para o Jair Bolsonaro. É isso que eles querem. Então tá aqui a sacanagem. Eles querem colocar o Bolsonaro como partícipe dos crimes que eles querem imputar no Eduardo Bolsonaro. Ficou claro? É exatamente essa armadilha. Eles vão denunciar os dois.
O Eduardo como autor do crime e o Jair como partícipe por estar prestando auxílio. Né? Estar prestando auxílio financeiro é partícipe.